TVC, a TV do Correio. TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, mais uma vez é uma satisfação, eu e o Gama estamos no programa Enfoque Espírita, aqui no TV Correio da Manhã, canal 16 em Petrópolis. É uma grande satisfação compartilhar com todos aqueles que nos assistem e assistem a esse canal as informações vindas de Cristo, pelo menos há 2023 anos atrás, tá certo? Então, o programa Enfoque Espírita é veiculado, tá, aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. E ao meu lado está o nosso grande amigo e professor Carlos Gama. Seja bem-vindo, Gama. Olá, amigos telespectadores, aqui estamos de volta, agradecendo a Deus a oportunidade de continuar aqui encarnado e pedindo a Deus que nos abençoe para que sejamos úteis, muito úteis na divulgação desta maravilha que é a doutrina espírita, coisa que quem se mergulha para conhecer a doutrina espírita, conhece porque está vivo, para que está vivo, para onde vamos, e não isoladamente, mas todos nós, com menos ou mais sofrimentos. Mas assim está a promessa de Deus para conosco. Que o Senhor nos abençoe e abençoe essa emissora mais uma vez e sistematicamente, enquanto estiver trabalhando na seara do bem. Perfeito. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita, tá? É veiculado também pela internet www.tvc16.com. E temos também um e-mail para reclamações, sugestões, tá certo? enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e pelo Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação do canal 16 Petrópolis TV Correio da Manhã é veiculada também em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. E Teresópolis, canal 21. Tá certo? Então, passemos agora à nossa página espírita, que é do livro Palavras de Vida Eterna, tá certo? É o capítulo 43. Esse livro foi ditado por Emmanuel através de Chico Xavier, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, diz o seguinte, o 43, o capítulo. Na mediunidade, abre aspas, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Fecha aspas. Quem falou isso foi Paulo. Onde encontramos isso? Na Bíblia, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. É importante que a gente cite aí uma coisa. O título é Na Mediunidade, mas ele não usou essa expressão. Sim, colocou uma outra situação. Uma outra situação, mas que corresponde exatamente ao que ele quis dizer. Exato. Repetindo, portanto, me permitam, excepcionalmente. Temos, porém, este tesouro, ou seja, o que é? Na mediunidade. Isso. De novo, temos, porém, neste tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer dizer, quem é médium, só traduzindo, tem esse poder vindo de Deus, é a oportunidade de comunicarmos com Ele, Exatamente. pessoalmente ou coletivamente. Perfeito. É muito importante. E E não adianta a gente tentar negar essa grandeza. É Aham. muito importante a gente citar isso quando se trata desse aspecto. Por quê? Tanto se combateu a mediunidade, até que a psicologia veio para dizer que alguma coisa existe de verdade. Com E não tem certeza. como negar. Exato. Então, o Chico Xavier, com a quantidade de livros que ele publicou, Uhum. né, ele mesmo nada, coitado, com a cultura que ele tinha, não dava para fazer nada daquilo. E também não tinha recurso. E quem publica livros sabe que realmente custa caro. Muito caro. Portanto, para sair e chegar ao ponto que chegou, que as livrarias estão lotadas de livros espíritas, Aham. e isso no país e até no mundo, então a gente vê que realmente é uma faculdade do ser humano que deve ser observada. Perfeito. Mas, usando assim a sua linguagem melhor do que a minha, eu explico por que depois, então. Tá certo, tá E bem. que então, aí nós vamos Então, ver o título Na Mediunidade, leia, meu irmão. Isso. Vamos lá. Neste título, Emmanuel nos diz o seguinte: utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Que maravilha! Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro, no clima da sinceridade, é simples e sempre lição. Beleza. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina, na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um grande Simples, ensinamento e uma maravilhoso. maravilha, como foi Gente, dito isso, né? Eu faço a pergunta, o que seria o vaso de barro? Pois É o nosso corpo físico É o nosso atual. corpo físico, sem dúvida Ele nenhuma. pode se quebrar, claro. Como é que um vaso se quebre? Colocando coisas ali que
não aguenta o próprio ser humano. Por exemplo, E a própria matéria não aguenta também. não aguenta, que são os vícios, os maus pensamentos. Isso tudo vai rachando. Mas o mais importante é que ele nos mostra exatamente em 2 Coríntios, capítulo 12, os dons da mediunidade, a diversidade de dons. Mas lá no item, no versículo 7, diz assim: utilize-os para que for útil. Então nós temos todas essas coisas dentro de nós, claro. E mais importante, ele diz aqui, não te afastas assim ao desânimo, Sim, ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra de intercâmbio. É claro que existem dificuldades, tem que haver sintonia, tem que haver trabalho íntimo no coração, de boa vontade, de amor, de determinação. Sim, Caso contrário, não vai. perfeito, perfeitíssimo. Então, gente, nós estamos falando exatamente sobre o quê? Também sobre a oração, a prece. E neste livro aqui, que é escrito por Kardec, né? Revista Espírita de 1861. Lá na página 520, tem uma coisa chamada Efeitos da Prece, que ele a escreveu em 15 de outubro de 1860. Olha que maravilha. Ele diz o seguinte, que orar, palavra descida do céu, é a gota de orvalho no cálice de uma flor. É o sustentáculo do caniço durante a tormenta. É a tábua do pobre náufrago durante a tempestade. É o abrigo do mendigo e do órfão. É o berço para a criança dormir. Gente, o que quer dizer isto? Exatamente, quando nós estamos aflitos, o que nós fazemos? Ficamos mais aflitos? Ou vamos a um quarto, fechamos a porta e oramos? Nesse momento, aliás, Jesus nos pede isso. Quando você orar, vá ao seu quarto ou um local onde não haja barulho para a interferência, eleve seu pensamento ao alto e ore. Nenhuma das tuas preces ou pedidos ou gratidão por ter recebido alguma coisa ficará sem resposta, gente. Sempre. Por quê? Misericórdia divina para conosco, não é isso, Gama? Vamos rever, porém, rapidamente alguma coisa. Por exemplo, os princípios básicos da doutrina espírita. Certo. Vamos lá. Deus. Né? Depois, sem dúvida, existência, sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos. Isso é a grandeza. Nós não somos material automático que vem, apodrece e acabou. Uhum. Não. Certo. Nós existimos, sobrevivemos e os espíritos se comunicam evidentemente dentro de determinadas circunstâncias. Certo, né? certo. E vem com uma revelação maravilhosa, que é a pluralidade das existências. Uhum. E daí, então, nós sabemos que temos muitas vidas, certo. que assim se faz necessário. Uhum. Bom, e também que os espíritos podem, em determinadas circunstâncias, interferirem no mundo corporal. É o que nós chamamos vulgarmente de mediunidade. Ah, sim, tá? sim. Uhum. A caridade, porém, é a tábua da salvação. Porque não tem outro jeito. Tá? Uhum. Nós nos conhecemos pela caridade. Por incrível que pareça, mas é pela caridade. Aliás, tem uma citação famosa, não é isso? Que fora da caridade não há salvação. É para deixar bem claro, tem que caminhar através da caridade. A caridade é representada pelo amor ao próximo e a si mesmo também, para não se auto. Primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus, é claro. Bom, outra coisa, a informação que ele nos traz, que ninguém mais trouxe antes, que é o perispírito, né? Que é tão importante que sem o perispírito, sobretudo quando o espírito está desencarnado,
a vida seria impossível. Uhum. Para explicar como ela funciona, veio o perispírito. Claro, tendo algumas faculdades, por exemplo, de livre-arbítrio, de fatalidade relativa, dependendo da sua atitude Aham. diante de cada fato. A vida futura, como é que ela funciona? Sim. Né? Você tem também as suas necessidades alimentares, pequenas, mas tem, diferentes, mas Pois tem. é, dá licença, Gama. Aí nós vemos o seguinte, olha que coisa interessante. Tudo há uma organização. Em 1860 veio o quê? A base com Kardec. Em 1902 veio o quê? O relato como é o plano espiritual com Chico Xavier. Isso. Ainda bem mais, que antes não era tão explicado, a não ser através da oração que já se tinha uma ideia, que é a influência dos espíritos em nós e nos acontecimentos sim. do dia a dia. Do dia a dia. Tá? Isso nós chamamos então de mediunidade. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito, está na lei, é por isso mesmo médium. Tá? Então isso varia, existem vários tipos de mediunidade. Então, diante desses vários tipos de mediunidade, existem vários tipos de médium. Então tem médium de efeito físico e médium de outro para outros fins. Então, médium de efeitos físicos, o que ele produz através do médium, utiliza-se de energias do médium, então surgem efeitos físicos, ou seja, movimentos, batida, às vezes escritos nas paredes, essas coisas todas. Bom, Dá licença, Gama. Aí nós, como pegando um gancho naquilo que você disse, nós vamos lá em 2 Coríntios capítulo 12, diversidade de dons. Todos os dons estão escritos ali. E foi por Paulo de Tarso, antes era Saulo. Então ele mostra exatamente tudo aquilo que nós estamos gravados em nosso perispírito, mas para que nós utilizemos adequadamente e para o que for útil. Lembrando que gradativamente a nossa mediunidade vai evoluindo, ou melhor, vai abrindo caminhos para que você possa colocar em prática aquilo que você tem estudado e aprendido e colocado em prática, que é o bem. é claro. Tá E certo? tem características peculiares que nós Sim. não podemos esquecer. O Espiritismo não é mais uma religião. Certo, tá? certo. Ele não tem sacerdote. Tem pessoas que são espíritas porque é norma de comportamento e de ética Isso, e de vida. Perfeitíssimo. Uhum. Não tem rituais obrigatórios, não tem. Não tem nem pessoas que mandam mais do que os outros. Não tem sacramentos especiais só dele, não. O maior e o principal de todo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perfeitíssimo. Obviamente. E não impõe nada a ninguém. Você não precisa ser espírita. Pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. Você não precisa. É a única religião do mundo que você não precisa ser espírita. Vê como a coisa é grande. Isso. Porque se fosse assim, estaria se igualando. Não. Ela diz apenas o seguinte: vim para te instruir, nada mais. Perfeito. Vá com calma que você chega lá. Tá? Com certeza. Então, esses princípios, eles funcionam mais de uma pessoa, menos no outro. Por isso que se diz assim, vulgarmente, ele é um médium pronto, né? ou inexperiente. Depende do que ele dedica em relação à vida. Aliás, tá? ninguém está pronto a nada, né, Não, Gama? ninguém nasce perfeito, velho. Claro que não. Tá? Uns nascem aleijados, outros ricos, outros nascem na miséria, outros nascem até retardados. Exato. Veja, para existir, tem que ter um motivo para esse ser nascer retardado. Ou Deus não seria justo. Claro. Aí onde aparece o motivo, vidas consequentes uma da outra. Uma da outra, né? a reencarnação. Não pode ser de outra maneira. Como é que Deus vai criar um céu entre qualquer um porque recebeu um simples batismo? Não! Nós temos que fazer o motivo para que a gente possa crescer. Tá? Perfeito. E a justiça divina, só ela responde com respostas justas e preciosas. Exato. Por que justas e preciosas? Porque são todas cabíveis na razão. Isso. Então o Espiritismo não é coisa de maluco, não. É sim de quem não estudou e ataca. Ah, sim. Aí acontece que ele pensa que é maluco. Que ele vê tanta novidade que ele não entende.
Claro. A mediunidade é uma realidade. Perfeito. Tá? Perfeito. Tudo bem. Mas, Gamba, antes de nós continuarmos, nós temos que, já nos foi avisado que nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Nós voltamos daqui a 1 minuto, pessoal. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco, tá certo? E nós estamos falando exatamente dos princípios da E resta doutrina as comunicações espirituais. e as comunicações que através da mediunidade, etc, etc. Tá certo? Nós vemos tantas coisas acontecerem nos hospitais ou fora deles. O que nós vemos acontecer aos montes, todos os dias, em todos os globos e principalmente em todas as épocas. O quê? Uns nascem perfeitos, outros nascem doentes ou aleijados. Uhum. Uns nascem muito ricos, nunca trabalharam. Outros vivem absolutamente na miséria desde o princípio da vida. Uns nascem, porém, cheios de qualidades. E qualidades importantes, são verdadeiramente superdotados. Outros, porém, nascem com um retardamento bem claro. Como justificar isso pela doutrina espírita com uma vida só, Vecchio? Não é possível. Como essa injustiça seria absurda perante Deus? Não. Sendo a mediunidade dessa maneira, tá? E a vida dessa forma, a justiça divina vai, porque cada um de nós está no estado espiritual que lhe é próprio. Ele é próprio. Entendeu? Isto. Aí funciona a justiça divina. A gente volta para continuar aquilo que nós temos. Portanto, a resposta que os espíritos nos têm que dar tem que ser justas e racionais, Isso. equilibradas. Caso contrário, nós estamos abusando da inteligência do nosso próximo. Perfeito. Então, quando a pessoa está, às vezes, apaixonada por estar dentro de um CTI, digo como exemplo que passei por isso, e você fica assustado, então quero dizer o seguinte, é natural que fique, porque é adiante da morte, e você vai ser cobrado pelo que fez e pelo que não fez também. Então, a gente tem que pensar isso várias vezes. Exato. Por isso, existe uma regra importantíssima. Os espíritos são criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Isso eu gostaria de frisar bem, bem depressa. Os espíritos são criados simples e ignorantes, desde o princípio, porém destinados à perfeição. O que vão acontecer através de inúmeras encarnações, que ele não vai lembrar da vida anterior. Graças a Isso Deus, ficou na né? vida anterior, porque às vezes o que ele vai lembrar, ele já começa no CTI. Entendeu? Então esse é que é um problema complicado. Perfeitíssimo. Aí nós temos o Livro dos Espíritos, que foi recebido depois pelo senhor Allan Kardec. Aham. Você pode mostrar aí, eu também posso mostrar aqui o Livro dos Espíritos. Em 1857, o senhor Allan Kardec fez. Então, depois ele foi ampliado, porque receberam outros. Eu não fui, o Kardec fez isso sozinho, consultou os espíritos que já se aproximaram dele com essa missão de fazer divulgar aquilo que os homens queriam desesperadamente que acontecesse. E aconteceu. Então temos criaturas extraordinárias, como foi Chico Xavier. Isso eu posso fazer elogio, porque eu o conheci pessoalmente. Uhum. Eu aprendi a amá-lo por causa do contato que se tinha com ele, né? Perfeito, perfeito. E então, as perguntas são claras. Por exemplo, se você tem acesso, eu vou repetir, vou dizer depois. Então pega a caneta para você anotar aí, meu irmão. Existem algumas perguntas no Livro dos Espíritos, você vai para você ver como aquilo foi bem projetado. Na pergunta de número 115, 121, 132, 262, 634 e 1006 tem uma expressão dizendo que
todos nós somos criados, no princípio, nas primeiras encarnações, simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. E isso é uma maravilha, graças a Deus. Ninguém foi por acaso. Nasceu doente, morreu porque assim. Não, tem consequência disso aí. E antecedentes também, claro, que faz com que a pessoa nasça com qualidades ou também já com alguns defeitos que precisam ser corrigidos. Perfeito. Defeitos físicos e, sobretudo e principalmente, os defeitos morais. Por isso que o livro dos Espíritos detém de plano para isso uma coisa importante. Bom, mas para que a gente reencarna? Ó, Deus impõe aos seres humanos, todos, sem exceção, todos, impõe a reencarnação a fim de ele chegar à perfeição. Como se pode imaginar que um selvagem primitivo no meio da selva já venha pronto e acabado para permanecer eternamente no universo já aperfeiçoado? Como? É impossível. Isso é questão de bom senso e de raciocínio. Se você parar para raciocinar, sem isso, realmente você não explica a religião. Uma vida só não dá para Não é possível. É impossível. Impossível. Tá? Até diante da razão, né? Diante de outra coisa. Não tem como. Ninguém vira anjo simplesmente porque nasceu e está prontinho, acabado. Não é assim. Né? Pois é. Aí, pegando um gancho do que você disse, lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, nos mostra exatamente o quê? Que Deus nos coloca a reencarnação com o fim de fazermos chegar à perfeição. Ele não quer destruir ninguém. Claro que porque ele é misericórdia pura. Ele nos criou para sermos também perfeitos. Tá certo? Isso acontece como? Vamos lá, objetivamente. Através das encarnações e desencarnações. Então, aquela criança que desencarnou, aos 2 aninhos, vai direto para o céu, fica lá eternamente, porque ele é um anjinho. Ele não aprendeu, não foi testado, não fez nada, vai ficar lá eternamente. Deus não faria isso. Pelo contrário, é pela encarnação. Então, você tem as primeiras encarnações dos mundos primitivos, onde prevalecem os instintos. Na segunda etapa desse crescimento espiritual, através de sensações, ele vai passando por provas e expiações. Provas que às vezes significa que desencarnou, mas ele vai aprender na desencarnação, que a vida continua devagar e vai se preparando também. Nos mundos mais avançados, então você pode começar a explorar nessas pessoas sentimentos. O próprio professor que está ensinando a um índio não pode pegar para ele e começar com as coisas mais difíceis que existem no mundo material. Não é? Ele não pega, vai dar para ele o que ele está disposto a aceitar. Dentro do grau evolutivo que ele se encontra. Sensações, entendeu? E outros princípios mais avançados, e não nem prova nem expiações. Por enquanto, não. Perfeito. Você vê que a perfeição divina é absoluta. Com certeza que nada sim. disso, se fulano é grande porque ele nasceu rico, porque o rico não modifica nada. Porque o nosso problema não é recurso financeiro, mas sim recursos morais. Isso é que é importante dizer. Por isso que a doutrina espírita não se mete nessa história onde se pensa de outra maneira. Não é espiritismo. Tá? Pois é, Gama. Pegando um gancho novamente aqui, mundos primitivos. Teve uma pessoa que me parou elogiando o programa, elogiando o canal, com certeza, e ele disse assim, qual é o período que nós ficamos, vamos supor, em mundos de provas e expiações? Eu disse, simplesmente, isso vai depender de você ou de nós. Isso. Por quê? Acredito eu que dentro dos mundos de provas e expiações, há escalas a que você tem que ascender. Por isso que a gente vê exatamente alguns espíritos já que reencarnam, mesmo em mundos de provas e expiações, com um certo grau elevado de conhecimento. E dependendo do que ele vem, a ajuda que pode ser dada a ele, muitas vezes é dada durante o sono. Para que ele ajude. Desde que ele tenha capacidade mental para absorver o conhecimento e a importância desse conhecimento,
ele estar agora melhor preparado para enfrentar a vida na Terra. Certo. E até a morte também. Ah, sim. Então nós vemos o seguinte, que nessa encarnação, se o indivíduo vem com um certo grau avançado de inteligência, posso concluir que ele já trabalhou isto em outras encarnações. Claro, porque ninguém ganha nada de graça simplesmente porque você é bonitinho. Vou te pedir uma coisa. Sim. Você leria a pergunta 208 de O Livro dos Espíritos? 208. Deixa eu achar que Ah, tá aqui. Beleza. Então vamos lá. Olha, o que diz a pergunta 208 do Livro dos Espíritos? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Olha a resposta. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão. Reparem, por favor, é missão. Missão. Desenvolver os de seus filhos pela educação. Que educação? A física e a moral. Física e principalmente a moral. Principalmente a moral. À Continuando. medida que ele cresce. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Vamos Os mostrar pais. a importância disso, queridos telespectadores. Vamos à pergunta 385, Weckmiller. 385. E você vê como a espiritualidade insiste nisso todo o tempo que publicou o Livro dos Espíritos. Deixa eu achar aqui agora. 385. Estamos quase lá. Vamos lá. Muito bem. Pergunta 385. Que é que o motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Olha a resposta. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. É o estágio de evolução dele. É o estágio de evolução dele, claro. Então é a pergunta 385. Cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Tá? Então você vê que o Espírito está dando para você e para mim, para todos nós, devagar, e você vai à pergunta 582, a mesma coisa, ou seja, estamos evoluindo. E na pergunta 582, você vai ver que a espiritualidade fez questão de caminhar devagar. A gente nem pode ler tudo, mas pode pelo menos citar o que está aí. Isso. O que diz a pergunta 582? Pode-se considerar como missão a paternidade? Ah, agora vem a revelação. Isso. É, sem contestação possível, uma verdadeira Nem missão. precisa falar mais nada. Veja como a doutrina espírita está te levando ao conhecimento de propósito, para que você se aprofunde nesse conhecimento, para que você cresça. E a pergunta é a seguinte, Weckmiller. 583. Não, vamos, 582. Mas é uma missão, então, que a gente pode ter Qual é a na pergunta? nossa vida? Vê a pergunta agora, lá no final, 892. No Espiritismo, Ah, tudo é dado sim. calmamente. Foi projetado no mundo espiritual. Então, você vai para 892 e você vai ver que, então, nós estamos caminhando para a formação da personalidade e da individualidade de cada um, porém com os conhecimentos que você adquiriu nas vidas anteriores. Isso. Não é hoje, por acaso, que o cara virou santo, puxou da cara, está prontinho, nasceu, virou Com santo, mas certeza que você não. fica na hora, acabou. Então, a 892 diz assim: quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes culpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto. Em caso contrário, olha a pergunta. Não, porque isso representa um encargo Uma missão. que lhes é confiada e a missão.
deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Então, se você atentou, meu irmão, veja o que te disse a coisa, nós façamos um caminho. Quando você já está preocupado do que tem, da vida anterior, se é que existe, você vai ser, começa a pesquisar. No Espiritismo, isso vai adensando dentro de você. Defeito eu os tenho, luto muito contra eles. Sim. Mas defeito eu ainda tenho, por isso eu estou encarnado. Porque se eu não tivesse mais defeito, eu não estava aqui. Eu não estaria mais aqui. Entendeu, Vecmir? Então, Perfeito. esse é o caminho. Então, os pais têm que passar pela fase infantil, pela juventude, pela maioridade, orientando sempre, às vezes perdoando, mesmo enrijecido, procurando socializar, educar e evangelizar, e, sobretudo, evangelizar Perfeito. o jovem. Tá? Então, essa é a tarefa dos pais, dos mestres e até mesmo dos amigos da gente. Sim. E, por favor, pelo amor de Deus, quando se fala de evangelização, já fala de evangelho. Pois bem, os pais nunca devem deixar para depois o problema do evangelho. Porque é fundamental que se pense assim. Então, aí vem uma pergunta que dói. Você quer pegar ainda o livro 208? do Espírito? Pega. Essa dói. Vou dizer, pegue bem, meu irmão, porque essa dói. Muito bem. Você e eu estamos respondendo por ela. Isso. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Agora, atenção. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Veja que beleza que é isso. Então, é um caminho. Quando a gente vê tantos pais, às vezes até impedindo os filhos de estudarem as partes morais dos livros, Exato. é um gravíssimo erro e serão responsabilizados por isso. Onde é que está escrito isso? A tua responsabilidade, a minha responsabilidade, a responsabilidade de uma mãe ali à frente, do procedimento deles. Uns evitando que o menino tome conhecimento daquilo, isso é bobagem, esse negócio de religião é bobagem. É, e depois você cobra o que você falou. Deus é perfeito, cara. Está deixando o caminho tão perfeito que ele não te deixa saída em nenhuma hipótese. Certo. Entendeu? Perfeitíssimo. Bom, e por isso é tão importante. Hoje em dia acho que não. Mas, meu Deus, que pena. Aquela coisa, estamos na mesa, vamos orar antes da refeição, vamos reconhecer tudo a Deus. Fulano está doente, vamos pedir a Deus a sua melhoria, né? Perfeitíssimo. Vamos tratar com os remédios, ou vamos simplesmente deixar a natureza resolver tudo sozinha? Não. Não. É um grave erro. E vamos ser responsabilizados por quem? Por nós, mas com o nosso procedimento. Sim, sim. Com o nosso procedimento é que nós vamos criar problemas sérios para com os nossos filhos. Se eles falham nessa vida, não pense em se livrar dele, não, porque você vai encontrar com ele numa vida futura. Mais adiante para Porque houve resgatar. falha. Agora, se ele errou porque ele quis errar, você tentou lutar com ele, ele não quis, a tua missão já está pelo menos encaminhada, você tentou. Agora ele vai, isto que tu semeias, isto também colherás. Colherás. Perfeitíssimo. Nada contra o cristianismo. Não, absolutamente. Absolutamente não. Aliás, ele reforça cada vez mais que devemos nos moralizar. Agora eu quero perguntar uma coisa a você, Vecmir. Como é que Deus pode aferir as nossas responsabilidades morais? Por favor, como é que Deus pode atribuir as nossas responsabilidades morais diante da vida? Pois é. Tem resposta no Livro dos Espíritos, através da intenção. Pergunta 747. Claro, você pode tentar educar o seu filho mais, mas ele não quer saber, o problema é seu. Você entende de novo. Até sem podendo recorrer a determinados impedimentos ou decisões. Mas se eles nem assim, deixa de fazer um passeio, isso e aquilo, se não quiser, o problema é dele. Moralmente é dele. Mas você tentou. Pois é, seu Gama. Nessa pergunta 747, eu ousei fazer uma coisa. Porque lá diz assim,
Deus julga pela intenção. Ponto. Me perdoe, Kardec, me perdoe a espiritualidade, mas eu colocaria uma vírgula com ação. Porque com a intenção eu tenho. Eu quero ser uma pessoa boa, digna, moralizada, um pouco inteligente e tudo mais. Mas se você não tiver ação, para tudo. Você pode ter uma boa intenção, mas não faz nada em Mas não relação... faz nada. Você vai estar no mesmo... Está colaborando com ele, para ele se relaxar. Com o erro, exatamente. Tá? Então, Deus julga pela... Intenção. A pergunta 747 também diz isso, né? Pois é. Nós temos que julgar pela intenção. Mas, seu Gama, o pessoal já nos avisou que temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando ao ar em seu terceiro bloco, tá certo? Nós estamos falando exatamente sobre a base da doutrina espírita, perfeito? E lá no item 13 aqui do nosso estudo, tem sobre determinadas influências que nós somos acometidos, tá? Pelo bem e pelo outro lado. Pela omissão. Não é pela ação, é pela omissão. Omissão. Entendeu? Perfeitíssimo. É a influência dos obsessores. O obsessor, às vezes, chega na vida da gente de tal forma que é pelo prazer, pelo gozo, entendeu? E aí a pessoa vai esquecendo o lado moral. Por isso que o Livro dos Espíritos fala, a primeira e a segunda parte é instrução. Terceira parte em diante é essencialmente moral. Tá? Então, as pessoas ainda falam, moral mesmo? É porque até a própria moral hoje em dia está desorientada, porque surgiram tantas formas de educação, né? Mas então a influência dos obsessores faz com que muitas vezes a vida futura, às vezes até representada por pessoas que são capazes de produzir fenômenos extraordinários, como grandes médicos que tivemos por aí, mas o que é que acontece? A influência dos obsessores é muito séria para destruir. Digo mais, até a influência de determinados CTI, né? Quando a pessoa vai para lá e entra em determinados tratamentos que estão acima da sua capacidade de entendimento, muitas vezes pode ter grave influência no procedimento daí para frente. Perfeito. E aí surge uma coisa que é importante que eu venho a dizer a você, né? Que é o quê? Graças a Deus, Deus criou para nós uma coisa chamada mediunidade. Todos aqueles que sentem, num grau qualquer, a influência de um espírito, por isso mesmo, médium. Perfeito. Quer ele queira, quer não. Você pode então ter boa influência vindo dos bons espíritos, ou má influência vindo dos espíritos maus. Depende do onde o papai e a tua mamãe deixam você ir. Não é lógico isso? Claro. Não é absolutamente Muito racional, lógico. que educação perfeita. Deus não está impondo você ser espírita, não. Ele está te pedindo que seja bom, que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só. Mas isso existe uma forte educação moral. Tá? Perfeito. E então, essa educação moral influi muito mais do que a gente pensa na educação de uma criança. Então tem, por exemplo, a pergunta 459, né? Que você pode ler para nós aí com a sua perfeição de rapidez, enquanto eu vou comentando. Então, a pergunta 459
459, Isso. mostra como os espíritos influem muito mais do que nós imaginamos. Aonde? Na nossa educação. Por isso que a gente não pode ficar dentro de casa falando palavrões, promovendo determinados filmes, tá? Promovendo determinados programas, porque destroem a moral. Ah, sim. Mas cada macaco vai colher aquilo que plantou. Ah, mas não tem a menor dúvida. Então, a pergunta 459 diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos? Olha a resposta. Atenção à resposta, por favor. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Você vê como é que é a coisa. Nós somos dirigidos habitualmente até pelo mal. Porque nós relaxamos. Ou aceitamos aquilo. E não é assim. O nosso comportamento tem que ser exemplar, quer queiramos, quer não. Tá certo. E esse negócio, então, essa influência, nós demos um nome. É um nome. Se chama mediunidade. Tá? Então, nós somos influenciados por quê? Por bons espíritos? Não sei. Por maus espíritos? Também não sei. Mas se estudar o seu comportamento e as consequências, eu posso dizer se é bom ou mal. Ah, sim. Que você queira. Isso é perfeito. Só existem coisas perfeitas quando são vindas de Deus. Tá? Então, a mediunidade é a faculdade normal. Pode ler para nós. Supranormal, latente em todo o indivíduo, de origem orgânica, cujo desenvolvimento se processa com o desenvolvimento moral do médium. Moral, repare bem, desenvolvimento, mas não é porque ganhou muito dinheiro. Não é que está preparado para ser rico. Não, não é para isso. A educação não é preparada para fazer homens que fiquem ricos. A educação é ensinada para que o homem seja moralmente desenvolvido. Ele vai ser um bom marido, um bom pai, um bom avô. E vai deixar até um bom patrimônio, quando pode, quando é o caso. Né? Então é uma faculdade supranormal, não é normal. Porque as pessoas que vêm do nascimento já têm essa faculdade. Sim. É claro, é a evolução dele. Por causa da evolução porque nascem espíritos também já muito evoluídos. Né? E aí, então, eles atiram. Pois é, Gama. Pegando outro gancho aqui, você me desculpe, me lembrei de Paulo de Tarso. Porque ele todo mundo conhece a história, né? Ele ia para Damasco para dizimar os cristãos. Só que às portas de Damasco, Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí nós vemos o quê? Nós vemos a mediunidade de Paulo. Exatamente, gente. Por que que ele ouviu? Porque ele tinha a mediunidade da audição. Por que que ele o tinha? Porque ele já foi, em outras vidas, um indivíduo moralmente preparado. Preparado. Ah, mas naquela reencarnação, lá perto do ano 30 e poucos, ele fez o que fez. Pois é, mas só que ele estava encarnado. Ele estava em uma outra situação que ele tinha que perseguir. Mas ele já estava sendo preparado para quê? Para ser um membro do Sinédrio, gente. Porque todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito, é por isso mesmo médium. A gente faz, às vezes, um elogio para médium, fulano, para isso, para aquilo, porque um psicógrafo é estágio de cada um de nós. Eu não estou preparado para receber as obras extraordinárias que Chico Xavier recebeu. Eu tenho consciência disso. Claro, eu também tenho. Você também tem. Todo aquele que tem um mínimo de evolução já tem isso aí. Então eu tinha um verdadeiro amor mesmo para estar perto do Chico Xavier, porque sempre vinha decisões e declarações maravilhosas dele que ele ouvia. Ele tinha essa faculdade. Sim. Né? Mas a vida dele inteirinha foi dedicada à doutrina espírita. Que trabalheira que ele teve lá depois de 1927, né, gente? Mas olha o que se dizia antigamente em relação à mediunidade. Olha só, isso é curioso, tá?
Na Bíblia nós vamos encontrar em primeiro Samuel, livro né? de Samuel, 9:9. capítulo 9:9, você com a sua voz bem melhor que a minha, diga lá. Então diz o seguinte, olha, eu vou apenas traduzir. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Vidente é aquele que tem a faculdade de De ver. ver. Mas todo médium não é vidente. Não. Entendeu? Ele pode ser de psicografia, pode ser de cura, pode ser de orientação, mas necessariamente ser profeta para prever o futuro, não. Pode não estar preparado para isso. Exato, perfeito. Porque mesmo os melhores médiuns que existem estão em evolução. O Chico, né? Chico Xavier, nosso querido amigo de tanta saudade, ele mesmo era uma criatura de pouca cultura. Nesta encarnação, Nesta né? encarnação. Mas ele, do ponto de vista ético e moral, ele tinha os pontos mais altos de muitas vidas. Tá? Então nós podemos dizer uma coisa para encerrarmos aí, deixarmos claro isso para ele. Qual a diferença entre médium e vidente? Ah, sim. Então, o médium é aquele que está em estado alterado de consciência. Não é isso? Isso. Então vamos lá. Médium ou profeta é a mesma coisa? Está lá em primeiro livro de Samuel, 9:9, no seu item aí, o 16. Exatamente. E que diz então o seguinte: antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente. Porque para ele, o único que conhecia de mediunidade era a vidência. A vidência. Que é uma coisa pequena dentro da mediunidade. Aliás, está na Bíblia, né? Está. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9:9. Isso. A pitonisa de Endor. Vai lá que você vai ver. Está na Bíblia, gente. Não é coisa do espiritismo, não. Está na Bíblia. Tá certo? Então, vamos entender isso aí. Antigamente, em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente. Porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Ele diz que antigamente, mas ainda hoje em dia, isso é a mesma coisa ainda acontece. Exato, perfeito. Fulano fala, fulano é vidente, ele é um médium bom, é vidente. Não, a vidência é uma das faculdades, que o médium tem, né? Perfeito. Não sei se o tempo ainda permite que a gente fazer mais alguma consideração. Estamos quase no final, Gama. Mas, como o nosso tempo é avançado, então nós vemos o quão é importante, pessoal, sermos uma pessoa de bem, ou tentarmos nos transformar em pessoas de bem. O que é uma pessoa de bem? É fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer o bem, fazer a caridade, emprestar o seu ouvido como isso é importante, a uma outra pessoa. Porque às vezes a pessoa está tão agoniada que ela não consegue ter uma pessoa que a ouça, mesmo que ela fale as coisas mais atrapalhadas possíveis. Mas empreste o seu ouvido, cale a sua boca e ouça, mesmo que aquilo não venha a fazer nenhum sentido para você. E depois, o mais importante, dê um abraço à pessoa, como um acolhimento maior a emprestar o seu ouvido, mas também fazer com que haja um contato físico, porque que ele se sinta amado. Isso, exatamente. Você falou muito bem. Que ele se sinta amado. Por isso que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Exato. Porque aí você já pisou no caminho certo. Se vai permanecer aí, vai depender de você. Mas você já pisou no caminho certo. Esse é o caminho. Pois é, porque do momento em que você abraça, você está desprovido de qualquer preconceito contra quem quer que seja. Mas aquela pessoa está assim, assado. Não importa, vai lá. Você não emprestou seu ouvido? Lhe dê um abraço. Para que ela, para ela se sinta amada também. A simplicidade, a humildade, a grandeza de Jesus se pode explicar o seguinte:
Jesus diz não serem milagres o que ele fazia. Ele disse que não eram milagres, eram naturais. Eram naturais. Então ele dizia assim, na verdade eu vos digo. Isso está em João, capítulo 14, versículo 12. Veja, eu estou citando partes da Bíblia, Isso. por favor. Então, vamos lá. Na verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará até maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha, que beleza. Que coisa linda as palavras Não de é? Jesus. Mas, Gama, já nos disseram que nós estamos no final, infelizmente. Mas eu pessoal. sinto muita alegria quando eu venho aqui. Aham. Eu não posso vir sempre, a saúde não está me permitindo, mas pelo menos, e as outras condições também não. Certo. Então, de qualquer forma, eu venho e aqui me farto de felicidade de poder levar para alguém através das fronteiras e, ao mesmo tempo, da capacidade extraordinária da nossa emissora, nossa no sentido de que todos nós amamos a mesma emissora, que leva a verdade ao conhecimento, e não estamos pedindo nada. Não. Não estou pedindo nada a ninguém. Se você quer se reformar e ser um homem de bem, o problema é seu. Se não quer, coitado, o problema também é seu. É seu. Vai ter que resgatar. Mais dia, menos dia. Não é? vai ser nessa vida, vai ser na outra. Perfeito. E sempre com amor. Ninguém aqui vai te deixar maldade nem coisa nenhuma, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Estamos aqui para ensiná-los a amar como Jesus nos ensinou para amar. Perfeito. Então, pessoal, chegamos ao nosso fim, tá certo? E pedimos que oremos com confiança, pratiquemos a caridade, sejamos cada dia melhores e tenhamos a certeza de que as bênçãos do Pai já estão conosco, esperando-nos as solicitações para nos atender. Tenhamos paz. As suas considerações. Eu lembro uma consideração que eu acho muito necessária esse espírito. Estamos fazendo esse programa, meu irmão. E aí, então, disse assim, mas está fazendo um programa espírita? Sim, com orgulho estamos fazendo. Olha, eu não queria ser espírita. Pois bem, na pergunta 982, é a religião que diz isso. Veja só. Ela diz, ninguém precisa ser espírito, não. Não. Ninguém. Qualquer um pode ser melhor do que o melhor espírita. Ninguém precisa. Né? Porque a melhor doutrina não é o espiritismo. Mas pode ser também. É aquela religião que fizer homens de bem. Exato. É com essa mentalidade, essa resposta que eu quero dizer. Ninguém precisa ser espírita, mas tem que ser um homem de bem, que ame a Deus e o próximo como a si mesmo. Critique isso e você vai ver que você perde sempre, ao começar e ao terminar. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo encontro. TVC, a TV do Correio da Manhã.